Quando a gente fez o show no Metropolitan, que é dessa mesma turnê, foi que o Renato deu a ideia. Chegou para mim no camarim e falou: já sei qual vai ser o nosso próximo trabalho. Vai ser um disco de músicas bregas italianas. Aí eu pensei, bom, agora ele ficou louco mesmo, agora ele tá maluco. É. E não só ele não estava maluco, como o disco foi um sucesso depois. Né? Eu não gosto da show, isso não me dá agonia. Eu gosto de estar no palco. Renato não gostava muito mais de fazer show, ele não tinha... Ele ficava meio que arrumando desculpas, assim, pra não marcarem show, sabe? Marcava show em dia de Copa do Mundo, pedia, né, pra marcar show em dia de jogo de Copa do Mundo, umas coisas assim, pra não ter que fazer, assim. Então foram poucos shows, né, marcados nessa época. Eu tive a chance de ver esse, ainda bem, né, porque eu ficaria muito triste se eu não tivesse tido a oportunidade de ver a Legião Urbana no palco. E esse disco, esse show, depois virou um disco, depois virou uma coletânea chamada Como é que se diz Eu Te Amo, que é um disco muito bacana também. Então, entre o show do Metropolitan e o show lá em Santos, lá que foi o último show da Legião, a gente já estava trabalhando já no Equilíbrio Distante. E eu lembro da gente ter criado uma cumplicidade musical, uma cumplicidade artística. A gente estava muito mais próximo do que na minha primeira turnê. Então, até no momento que jogam lá o sapato nele e tal, o sapatinho de bebê nele, e aí ele deixa o público de castigo, que aí ele fala, faroeste 10 minutos, aí bota o Fred, aí o Fred puxa o faroeste, o Fred mesmo vai cantando, o público vai cantando, e ele se deita na frente do praticável de teclado. Aí uma hora ele olha pra mim assim, dá uma olhada no relógio, aí dá uma maior risada. Quer dizer, o drama era muito mais... Era uma coisa para ensinar o público, para não jogar coisa nele e tal, do que aquilo tudo estava tudo sob controle. Aquela situação ali, né? Estava tudo sob controle. Eu tenho certeza que vocês não querem esse tipo de show. Agora, ele ficou muito triste que soube que espancaram a pessoa que jogou o sapato de bebê, porque na verdade a pessoa não está a fim de agredir, era uma forma de tocar, né? Uma forma de tocar, de certa forma, o ídolo, né? Assim. E ele não curtia esse negócio de ser ídolo, de ser o Messias, ele odiava esse negócio. Eu lembro num show ele chegar e falar assim, levantem as mãos, aí todo mundo levantava a mão, agora não sei o quê, aí todo mundo fazia. Nunca façam isso, não sei o quê, e deu uma lição, que não era para sair fazendo qualquer coisa porque ele estava dizendo para fazer. Para mim, a Legião Urbana é uma das maiores bandas do Brasil, e é engraçado, né, porque ela é considerada uma das maiores bandas de rock, né, e de fato ela começou, né, com fazendo rock, mas eu acho que a Legião Urbana misturou tanta coisa na música, assim, tantas referências e tal, que eu acho que eu tiro o rock desse rótulo aí e falo da Legião Urbana como uma das maiores bandas da história, assim, do Brasil. Eu gosto muito, tenho uma relação muito afetiva, porque cresci ouvindo muito, né? A Legião Urbana era muito famosa nos anos 80. E eu descobri a banda, claro, muito novinha, eles lançaram o primeiro disco, né? Eu acho que quando eu comecei a entender, a minimamente entender letras e tal, foi na época que estava tocando muito Faroeste Caboclo. Então, curiosamente, Faroeste Caboclo acaba sendo uma música muito afetiva, assim. Eu tenho uma relação muito afetiva com essa música, porque além de tudo, eu era criança e já gostava muito de contar histórias, de escrever. Eu sempre escrevi muito, desde pequenininha, desde que eu aprendi a escrever, né, aulas de redação e tal. E Faroeste Caboclo, eu, de pequena, quando eu ouvi Faroeste Caboclo, eu entendi que aquilo era uma história de uma pessoa, era uma biografia. Então, eu achei incrível, porque eu não conhecia nenhuma música que trouxesse uma biografia. Depois eu fui conhecer Bob Dylan, né? Um dos maiores
biógrafos da música brasileira, se é que dá pra gente falar assim, né? Enfim, escreveu tantas músicas inspiradas em personagens, Hurricane, por exemplo, e Renato Russo era muito fã de Bob Dylan também, aliás, como grandes nomes da nossa música. É curioso porque a maioria dos meus ídolos da música brasileira são fãs de Bob Dylan também, que depois eu acabei, não por eles, quando eu descobri Bob Dylan, sem saber que ele tinha essa influência sobre tantos músicos da música brasileira, eu fiquei muito apaixonada. Então, enfim, isso tudo para dizer que parece que não ia ter jeito mesmo, assim. Eu acho que a minha formação, o que eu sou, o que eu era desde pequenininha, junto com a música e com a história da Legião Urbana, assim, a gente com certeza ia precisar se cruzar em algum momento da vida. Então essa é a minha história com a Legião Urbana. E com o disco Biografia Legionária, que é o meu livro.